vocês? Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal de ciências. Mas aí, gente, fiquem à vontade, peguem o nosso livro, né, porque nós precisamos dele, e vamos fazer reforço da aula anterior. Mas vocês lembram do que foi que falamos na aula anterior? Hã? Falamos das nossas defesas, né, do nosso sistema imunitário, falamos de vacinação, a revolta da vacina, quem lembra? Pois é, nós vamos rever esses assuntos aí, tá bom? Então, vamos seguir. Em nosso livro, nós vamos da página 139 à página 143. Então, gente, em nossa aula anterior, né, nós falamos sobre as nossas defesas. E nós vimos, né, que o nosso corpo, ele tem sua maneira de se proteger contra as infecções. E vimos uma delas, né? Um desses tipos de defesa que é feita pelos anticorpos, que são proteínas que se ligam aos organismos invasores e ajudam a destruí-los. Nós, na nossa vida normal, a gente vive em contato permanente com grande quantidade, né, de micro-organismos, né, que podem nos causar algumas infecções. Então, os anticorpos são os nossos defensores, né? É o nosso sistema imunitário. Eles trabalham para nos proteger, destruindo esses invasores. Aí nessa imagem nós temos um exemplo. Né? Na primeira imagem, a célula de defesa produzem os anticorpos. Olha os anticorpos. E aqui são bactérias, né? São micro-organismos que invadem o nosso corpo. E elas então combatem, os anticorpos combatem essas bactérias. Nós vimos também que a reação do organismo pode não ser imediata, não é? Então, às vezes demora mais e por isso nós também podemos ficar doentes. Nós já falamos sobre epidemias, que são doenças que atingem grande número de pessoas, né, em uma região. Só definindo aí essas palavras, né, essas nomeações de epidemias, endemias e pandemias, conhecendo as diferenças. Epidemias, ela atinge um grande número de pessoas em uma região. Endemias, aí já por muito tempo, né, a doença persiste e afeta ainda esse grande número de pessoas em determinada região. Já a pandemia é quando a doença atinge vários lugares do planeta, né, ela espalha pelo planeta, que é o que nós estamos vivendo ainda agora, não é? Com a Covid. Esse texto aí falando sobre sífilis, que volta a ser uma epidemia no Brasil. Vamos fazer a leitura do texto, tá bom? Para a gente entender melhor. Transmitida pela bactéria Treponema pálido, a sífilis não escolhe idade, sexo ou classe social. É a doença transmitida principalmente por via sexual. Vocês lembram, né? Que nós aliás, vocês ainda verão, nós falaremos isso no 8º ano, né, das doenças sexualmente transmissíveis, ou ISTs. Apesar do diagnóstico e do tratamento serem rápidos, os casos da doença aumentaram em 5.000% nos últimos 5 anos. A falta de tratamento pode causar cegueira, demência e malformações no caso de fetos. O aumento dos casos da doença preocupa especialistas. No Brasil, especialmente nos grandes centros urbanos, a infecção dá sinais de avanço rápido e já preocupava as autoridades desde 2000. Dados do Ministério da Saúde revelam que o número de casos notificados de sífilis adquirida, a que se propaga através da relação sexual sem camisinha, passaram de 1.249 em 2010 a 65.878 em 2015, ou seja, um aumento de mais de 5.000% em apenas 5 anos. Mas esse retorno não é exclusivo no Brasil. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que a cada ano quase 6 milhões de pessoas são infectadas pela sífilis. Por não ter vivido tanto a epidemia de sífilis nas décadas anteriores, a população mais jovem pode estar se descuidando dos métodos de prevenção, o que é temeroso, né? Pois a única forma de prevenir a sífilis
é através do sexo seguro. Ainda existe muito desconhecimento sobre a doença, não apenas em relação ao risco de contágio, como em relação às consequências da infecção. O diagnóstico é fácil e está disponível em qualquer unidade de saúde. Não há custos e o resultado fica pronto em apenas 10 minutos. O tratamento com penicilina também é rápido. Continuando, vamos falar sobre as vacinas. Nós vimos que a melhor maneira, né, de evitar as doenças transmissíveis é pelo uso da vacina, é a prevenção. Quer dizer, é a prevenção, a melhor maneira é a prevenção. E a vacina é uma das maneiras mais eficazes de prevenir essas doenças. Então, a vacina não causa doença, mas estimula a produção de anticorpos. Nós vimos lá que as nossas células de defesa, né, têm os anticorpos, né, para destruir o micro-organismo invasor. Então, as vacinas estimulam que o nosso corpo produza esses anticorpos. Para cada tipo de invasor tem um anticorpo diferente, não é? Então, são vários anticorpos produzidos. Assim, se houver o contato com aquele micro-organismo, estaremos protegidos, né? Porque já teremos os anticorpos. Mas elas não protegem apenas o indivíduo, mas toda a comunidade, né? Uma vez que a propagação de doenças transmissíveis fica dificultada quando grande parte da população está vacinada. Mas, pessoal, nós falamos a respeito da revolta da vacina, vocês lembram, né? Então, eu trouxe um texto, eu vou ler para vocês. Acompanha aí comigo, não está no nosso livro, né? Eu só peguei um texto com mais informações a respeito dessa revolta da vacina. Vocês conseguem imaginar, vou começar o texto fazendo duas perguntas para vocês. Você consegue imaginar motivos para uma população reagir negativamente a uma campanha de vacinação? Esse texto, ele é até bem atual, né? Porque nós estamos vendo bastante esse problema agora, nesse período de vacinação, né, do Covid, contra o Covid. E nós temos ideias de todas as formas. Gente que quer tomar vacina, gente que não quer tomar vacina, gente que confia na vacina, que não confia na vacina, enfim, são muitas ideias. Mas você consegue imaginar motivos para uma população reagir negativamente a uma campanha de vacinação? O que vocês acham que faz as pessoas reagirem negativamente, né? Ter medo da vacina, não quererem a vacina? Será que é por conta dos efeitos colaterais? Será que tem medo do que pode acontecer? Não tem eficácia? Tem eficácia? Outra pergunta. Certas doenças são consideradas um problema de saúde pública. Quais são as responsabilidades do governo no combate a essas doenças? O que é que vocês acham? O governo tem que fazer o quê? Seria mapear áreas de risco de contaminação, estipular medidas de prevenção, informar a população. O que é que vocês acham? Vamos lá. A história, a revolta da vacina, né, ocorreu no Rio de Janeiro. Então, o título do texto é O Rio de Janeiro em pé de guerra. Há um século, o povo do Rio de Janeiro pegou em armas contra o projeto de vacinação obrigatória proposto pelo sanitarista Oswaldo Cruz. Observe, gente, pegou em arma, o povo pegou em arma. A resistência popular, quase um golpe militar, teve o apoio de positivistas e da escola militar. Tudo começou no dia 10 de novembro de 1904, com uma pequena manifestação. Estudantes saíram às ruas gritando lemas de protesto, entoando canções satíricas. Houve confronto com a polícia, violência, prisões. No dia seguinte, novas manifestações, agora com trocas de tiros, a indicar que o conflito se ampliava. No dia 12, o número de pessoas nas ruas cresceu consideravelmente. Em passeata, os manifestantes dirigiam-se ao Palácio do Catete, que era a sede do governo federal.
Nesse período, né, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? 100 anos depois dessas manifestações de violência, o modo costumeiro de explicá-las ainda é a rejeição popular à vacina contra a varíola. Sim, havia resistência contra a vacina, mas a revolta foi mais, muito mais do que isto. Em nosso país, as epidemias eram muito frequentes. A febre amarela, por exemplo, ocorria desde o século XVII. Trata-se de uma doença viral, como a varíola, mas transmitida por picada de mosquito. A então capital federal estava longe de ser a cidade maravilhosa, mais tarde cantada em prosa e verso. Apesar da beleza natural e infraestrutura sanitária, a infraestrutura sanitária era precaríssima. O lixo acumulava-se nas ruas, sempre cheias de gente. O abastecimento de água era precário. Esgoto praticamente inexistia. Por toda parte encontravam-se os quiosques, pequenos estabelecimentos de rua que vendiam alimentos sem nenhuma condição de higiene. A população vivia em cortiços, que eram imensas habitações coletivas. Nesta época também surgia a favela. Graçavam-se doenças como a febre amarela, a peste, a varíola, o que também tinha graves consequências econômicas. O Brasil era considerado um país perigoso, não por causa da violência, mas das enfermidades infecciosas. As agências europeias anunciavam viagens de navio direto para Buenos Aires, sem escalas no Brasil. Privado do transporte marítimo, o Brasil não conseguia exportar café, que era a principal fonte de divisas. O governo federal resolveu agir, então, em duas frentes: reforma urbana e combate a doenças. Casas foram demolidas, ruas estreitas foram alargadas, amplas avenidas foram construídas. Uma verdadeira guerra foi movida contra os quiosques. Era proibido por decreto urinar e cuspir nas ruas. Houve protesto, houve revolta. O Rio de Janeiro passou a sofrer profundas mudanças, com a derrubada de casarões e cortiços e o consequente despejo de seus moradores. A população apelidou o movimento de o Bota Abaixo. O objetivo era a abertura de grandes bulevares, largas e modernas avenidas, com prédios de 5 ou 6 andares. Oswaldo Cruz foi indicado para o cargo de diretor de saúde pública, com amplos poderes para enfrentar as pestilências no Rio de Janeiro. Oswaldo enfrentou a tarefa com extrema competência. As primeiras campanhas foram dirigidas à febre amarela. Oswaldo organizou brigadas de mata-mosquitos para, dentro do espírito de campanha, um termo militar, combater os focos dos insetos. Apesar do ceticismo da imprensa e de boa parte da população, a campanha teve êxito. Os casos de febre amarela diminuíram consideravelmente. A seguir, voltou sua atenção para a peste bubônica. Tratava-se de desratizar a cidade e, para isso, Oswaldo lançou mão de um expediente. Ele pagava por ratos mortos. De novo, a gozação foi enorme e aumentou quando apareceu um cidadão chamado Amaral, que criava ratos para vender ao governo. Mas, de novo, a campanha teve êxito. O alvo seguinte seria a varíola. Por meio de um novo regulamento sanitário, logo apelidado de Código de Torturas, Oswaldo Cruz
tornou a vacinação obrigatória. Esta medida foi muito mal recebida pela população. Mas ainda, a vacina era aplicada com uma espécie de estilete nos braços ou nas pernas. Isso, para mulheres, configurava uma ofensa ao pudor, coisa que os vacinadores, às vezes pessoas grosseiras, não levavam em conta. Como se tudo isso não bastasse, havia ainda uma importante questão trabalhista. Então, para conseguir emprego, era necessário o atestado de vacinação fornecido por médicos particulares que cobravam pelo documento. Lembra muito o que a gente está vendo agora, não é? É a cobrança do passaporte de vacinação, né, para entrar nos países, para entrar em determinados lugares. Né, estão se falando muito nisso. Com tanta gente contra a vacinação, não é de admirar que em 10 de novembro de 1904 tenha eclodido uma revolta, que é a revolta da vacina. Essa revolta durou cerca de 2 semanas e transformou o Rio de Janeiro num cenário de guerra. Atrás de barricadas, os insurgentes enfrentavam as tropas do governo, que teve de mobilizar a marinha. Finalmente, sufocou-se o movimento com muitos mortos e dezenas de prisioneiros. Pode-se extrair da revolta da vacina uma lição até hoje válida. Não dá para fazer saúde pública sem o público, sem a população devidamente motivada e mobilizada. Vacinar pessoas não é a mesma coisa que vacinar gado. É preciso levar em conta fatores psicológicos, sociais e culturais. Mas e aí, vocês gostaram de conhecer um pouquinho sobre a revolta da vacina? Lembra muito os nossos tempos atuais, né? Lembra muito. É o que a gente está vendo bastante. Mas vamos continuar, né? A vacina é super importante, né? Para evitar as doenças. Gente, nós também vimos como foi que surgiu a vacina, né? O contato de crianças com a doença, não é? Com o pus, olha aqui, ele passou a usar o pus de pacientes com varíola da vaca como forma de prevenir doenças. Então, as crianças que tinham contato com o material que saía das feridas poderiam ficar protegidos contra a doença. Então, mais ou menos aí. Aí foi quando nós falamos sobre a revolta da vacina. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Instituto Butantan? Nós também ouvimos falar bastante dele agora, né, na produção das vacinas. O Instituto Butantan é o principal produtor de imunobiológicos do Brasil, responsável por grande porcentagem da produção nacional de soros hiperimunes e grande volume da produção nacional de antígenos vacinais, que compõem as vacinas utilizadas no Programa Nacional de Imunizações, PNI, do Ministério da Saúde. As atividades de desenvolvimento tecnológico na produção de insumos para a saúde estão associadas basicamente à produção de vacinas, soros e biofármacos para o uso humano. Sua principal missão institucional é, portanto, atender às demandas primordialmente voltadas para a saúde pública, contribuindo com o Estado no contínuo esforço de promover o bem-estar da população. O Instituto desenvolve estudos e pesquisa básica nas áreas de biologia e biomedicina, relacionadas direta ou indiretamente com a saúde pública. Realiza missões científicas no país e no exterior e através das organizações Mundial e Pan-Americana de Saúde, Unicef e ONU. Deixa eu ler lá o restinho do texto, para vocês conhecerem mais sobre o Butantan. Colabora para a melhoria da saúde global com outros órgãos da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo e do Ministério de Saúde do Brasil. Atua em parcerias com diversas universidades e entidades, tais como National Institutes, gente, não sei ler inglês não, NIH, e Bill e Melinda Gates Foundation, nem sei se é assim a pronúncia, na consecução de seus objetivos institucionais. Desenvolve projetos de pesquisas básica e aplicada, tais como estudos sobre animais peçonhentos, agentes patogênicos, inovação e modernização dos processos de produção e controle de imunobiológicos e estudos clínicos,
terapêuticos e epidemiológicos relacionados aos acidentes humanos causados por animais peçonhentos. Então, falamos sobre o Butantan, falamos sobre a produção de vacinas. Agora, não existe só vacinas, existem outros medicamentos também, né? Que também combatem a essas doenças, a esses tipos de invasores. Você já ouviu falar em antibiótico? Os antibióticos são utilizados para combater as bactérias, mas, assim como existem bactérias causadoras de doenças, existe uma infinidade de bactérias que nos trazem muitos benefícios. Então, nós não podemos sair tomando antibiótico por conta própria, só com a prescrição médica, porque à medida que a gente combate a bactéria ruim, a gente também combate a bactéria boa. Então, ele também arrasa com elas. Então, nós não podemos ficar sem elas, né? Então, temos que passar pelo médico primeiro. Gente, alguns medicamentos específicos contra certos tipos de vírus, como do herpes, da gripe, da AIDS, que são chamados de antivirais. Então, vírus é um tipo de micro-organismo e bactéria é outro tipo. Então, eles vão causar doenças, eles vão nos causar doenças, mas o antibiótico não vai servir para o vírus, nem o antiviral vai servir para a bactéria. Então, cada um específico. Outra defesa contra doenças transmissíveis, como a raiva, por exemplo, né? Vocês já conhecem a raiva, né? Que é a doença que ataca cães e gatos. É o soro terapêutico, né? O soro contém anticorpos capazes de inativar substâncias tóxicas. E a produção do soro pode ser feita com animais, né? Como cavalos. Olha aí no esquema, vocês podem entender. Faça a releitura. Saiba quais doenças voltaram a ameaçar o Brasil. Os primeiros sinais de queda nas coberturas vacinais em todo o país começaram a aparecer ainda em 2016. De lá para cá, doenças já erradicadas voltaram a ser motivo de preocupação entre autoridades sanitárias e profissionais de saúde. Amazonas, Roraima, Rio Grande do Sul, Rondônia e Rio de Janeiro são alguns dos estados que já confirmaram casos de sarampo este ano, né, em 2018. Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde o certificado de eliminação da circulação do vírus. Já perdeu, não é? Dados do Ministério da Saúde mostram que a aplicação de todas as vacinas do calendário adulto está abaixo da meta no Brasil, incluindo a dose que protege contra sarampo. Entre as crianças, a situação não é muito diferente. Em 2017, apenas a BCG, que protege contra a tuberculose e é aplicada ainda na maternidade, atingiu a meta de 90% de imunização. Em 312 municípios, menos de 50% das crianças foram vacinadas contra a poliomielite. Apesar de erradicada no país desde 1990, a doença ainda é endêmica em 3 países, Nigéria, Afeganistão e Paquistão. O grupo de doenças pode voltar a circular no Brasil caso a cobertura vacinal, sobretudo entre crianças, não aumente. O alerta é da Sociedade Brasileira de Imunizações, que defende uma taxa de imunização de 95% do público-alvo. O próprio Ministério da Saúde, por meio de comunicado, destacou que as baixas coberturas vacinais, identificadas em todo o país, acendem o que chamou de luz vermelha. Então, nós paramos aí e vamos para a nossa atividade. Olha aí, gente, essa é a nossa atividade, né? A notícia 2. Neste capítulo, você viu que a vacinação é uma medida essencial de saúde individual e coletiva. No entanto, nos últimos anos, determinados fatores fizeram com que algumas pessoas deixassem de se vacinar ou de vacinar seus filhos. Entre esses fatores estão a falta de percepção de risco de doenças praticamente eliminadas, a falta de informação sobre a importância da vacinação e ainda o medo sem fundamento de alguns efeitos colaterais. Leia a notícia a seguir e responda as questões. Vamos lá. O movimento antivacinais no mundo. Nos Estados Unidos, as autoridades de saúde têm um problema com as famílias que se recusam a vacinar seus filhos. O sarampo foi declarado erradicado em 2000. Entretanto, em 2014, surgiram 23 surtos, com 668 infectados.
no final da década de 1970, a coqueluche estava limitada a 1.000 casos por ano. Mas apenas na Califórnia, em 2014, houve uma epidemia com quase 10 mil pacientes e mais de 18 mil em todo o país em 2015. Esse movimento anti-vacinas começou com força nos Estados Unidos em 1988, quando a revista científica de prestígio publicou um estudo que relacionava o autismo com as vacinas. Investigação que foi desacreditada em múltiplas ocasiões por toda a comunidade científica. Aqui tem a definição de autismo, né? Também conhecido como transtornos do espectro autista. É uma condição permanente que faz com que a pessoa tenha problemas no desenvolvimento da linguagem e de interação social com outros. O diagnóstico da criança com autismo ocorre a partir dos 18 meses de vida. Bom, eles ligaram, né, a revista publicou um artigo relacionando a vacina com o autismo. E na Europa, os antivacinas também estão muito presentes. Por esta razão, as leis de vacinação estão sendo reforçadas em toda a Europa, onde a queda da imunização tem causado um aumento de doenças como sarampo, catapora e cachumba, como assegurou o Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças. A Itália, por exemplo, aprovou uma lei que estabelece a vacinação obrigatória para crianças de 0 a 6 anos e penalidades aos pais que não cumprirem o calendário. Aí vamos às questões agora. Vocês entenderam o texto, não é? Letra A. O movimento anti-vacinas é formado por grupo de pessoas que se recusam a tomar vacinas e a vacinar seus filhos. De acordo com o texto, como esse movimento começou? Então, vamos lá. Como foi que começou? Olha aqui. Quando? Olha aqui, esse movimento anti-vacinas começou com força nos Estados Unidos em 1988, quando a revista científica de prestígio publicou um estudo que relacionava o autismo com as vacinas. Aqui é onde vocês vão responder, é o que vocês vão responder. As outras perguntas, vocês vão responder sozinhos ou com a ajuda, né, do professor, se por acaso tiver dúvidas, mas são bem facinhas, não é? Então, vocês vão responder tranquilamente, tá bom? Então, gente, daqui a pouquinho nós retornamos com a nossa segunda videoaula desta semana. Então, até daqui a pouco. Tchau!